levar para você a importância do sacrifício de Cristo, mostrar para você por que é que você precisa crer, converter-se a Cristo, qual a finalidade da minha fé em Cristo, porque eu tenho que perseverar, porque eu tenho que ser prudente, porque eu tenho que cuidar da minha fé em Cristo. Qual a importância de Cristo para a minha vida? Eu quero mostrar a você que a fé em Jesus não é isso que o mundo vive. Eu quero mostrar para vocês que o que Jesus operou na cruz do Calvário, a obra de Deus realizada, consumada, concluída, executada na terra pela humanidade, não foi para que a humanidade viesse, cada um viver dentro de religião, ser bonzinho para poder ser salvo. Não foi para que ninguém fosse buscar Deus ali, aqui ou acolá. Não foi para que ninguém procurasse uma religião, uma igreja verdadeira. A obra de Deus realizada, consumada em favor da humanidade, foi justamente com esse objetivo, com essa finalidade. Trazer o homem a Deus, tirar o homem do juízo, da sentença que pesa sobre a humanidade, condenação eterna. Jesus morreu para isso. E eu, você e todas as pessoas neste mundo precisa ter esse entendimento. Precisa entender qual a importância da minha fé em Jesus Cristo. Porque eu preciso de Jesus e porque não tem outro, só Ele. Nós precisamos entender isso. Quando a gente entender isso, a gente vai louvar a Deus por Jesus Cristo. Porque tem muita gente se louvando a si mesmo, se gloriando nas suas obras, se gloriando na sua vida justa, se gloriando na sua religião, se gloriando nos seus atos de bondade, se gloriando nas suas igrejas, no seu sacrifício religioso, como se isso levasse eles a Deus. Como se esse fosse o meio para eles terem a vida com Deus. Quando você entender a importância, o porquê Jesus veio ao mundo, o motivo da sua morte, por que ele morreu, para quê? Quando você entender tudo isso, você vai louvar a Deus por Jesus Cristo. Você vai se gloriar. Não é na tua prática de justiça, não é na tua religiosidade, não é na tua vida de usos e costumes, não é na tua vida dentro de igreja. Não é na tua vida pela religião, não é na tua igreja, nem na tua religião. Quando você entender o que Deus fez por nós através de Cristo e por quê e para quê, aí você vai gloriar-se é no Senhor. As pessoas precisam entender a importância, o porquê eu preciso de Jesus e a importância do que Jesus fez, do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. A humanidade precisa crer em Jesus, não é uma opção religiosa. É uma necessidade de salvação. Toda a humanidade tem necessidade de salvação. A alma do ser humano, ela clama, ela geme, ela suplica pelo socorro de Deus. Todo ser humano precisa de socorro espiritual. Esse socorro espiritual é Jesus. Só Jesus é quem pode saciar a sede do homem, matar a fome. Só Jesus é quem pode dar vida ao homem que está morto. Só Jesus é quem pode levantar o caído. Só Jesus é quem pode tirar da situação de condenação, anular a sentença do homem diante do tribunal divino. Só Jesus é quem pode advogar a causa do ser humano. Só Jesus é quem pode absorver o ser humano da condenação. Só Jesus é quem pode reconciliar o homem com Deus. Só Jesus é o caminho pelo qual o homem chega a Deus. Só Jesus é a porta pelo qual o homem tem acesso a Deus. Só Jesus é a vida que o homem precisa de Deus.
Só por Jesus o homem chegará a Deus. Sem Jesus, o que resta para o indivíduo neste mundo? Ainda que ele tenha muitas glórias, muita riqueza, muita fama, muita gente aplaudindo ele, tudo que o homem tem neste mundo não vale de nada, ainda que ele seja o mais religioso, o mais zeloso, o mais praticante de religião. Nada disso vai servir para mudar a sentença, o destino, a situação que ele está. Nada que o homem faça, toda a caridade, toda a religiosidade, todo o sacrifício religioso, toda a vida de devoção, se consagrando, praticando bem, fazendo obra social, dando cesta básica, não matando, não roubando, não fumando. Nada disso leva o homem a Deus. O ser humano precisa de Cristo para lhe dar esse socorro. Só Jesus é quem pode socorrer o homem na sua necessidade espiritual. A necessidade espiritual que o homem está, de encontrar perdão, de encontrar justificação, de encontrar paz com Deus, de ser reconciliado com Deus, de sair do juízo e da condenação. O homem só encontra isso por Jesus Cristo. É aí que nós devemos entender a importância de Cristo na minha vida, porque não adianta eu dizer que tenho Deus dentro de uma religião. Estou me enganando. Não adianta eu achar que estou salvo na salvação de Deus, porque eu participo de cerimonial religioso, de atividade religiosa, porque eu dou dízimo, porque eu estou dentro de uma igreja, porque eu faço parte de um grupo religioso, numa instituição, de uma denominação religiosa, porque eu guardo sábado, porque eu tomo ceia, porque eu vivo a formalidade religiosa. Não adianta eu colocar essa mentira na minha mente achando que eu estou salvo por essa mentira, por esse meio. Não adianta eu viver a mentira pensando que é a verdade de Deus. Eu preciso de Jesus para iluminar a minha mente, para guiar o meu caminho, para me conduzir a Deus, porque Ele é a luz que veio ao mundo. Ele é o Salvador das nossas almas. As pessoas estão aí nas religiões buscando protetores, ajudadores, guias, mestres espirituais para a sua vida. As pessoas estão aí nas religiões vivendo ritual de cerimonial, de sacrifício, de penitência, de flagelo, de voto, colocando a sua esperança de confiança em Deus por meio de objeto, por meio de culto, por meio de ritual, pacto, campanha, votos. O povo está aí, irmãos, cada dia mais perdido e mergulhado nas trevas, porque não entendem, não aceitam a luz de Deus, não param para entender o que Deus nos chama para ver, aonde Deus nos leva a ir, a direção que Deus nos mostra a seguir. O povo está cada dia mais perdido de Deus, entrando na maldição cada vez mais, indo a juízo, porque não dão ouvido à voz de Deus, não ouvem a palavra de Deus. E diz a palavra que bem-aventurados os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus é dar atenção, é conhecer o que Deus fala, e praticar é seguir aquilo que Deus mostra para você seguir. Mas o povo está aí, praticando tudo aquilo que Deus não manda dentro das religiões, ouvindo a voz dos líderes religiosos. A voz de Deus não está na religião. A voz de Deus não é a voz do povo. A voz de Deus não é a voz de pastor, nem de papa, nem de padre. A voz de Deus é a palavra, é o que está aqui. A voz de Deus, que precisa você ouvir para ser guiado por ela, é Cristo, o que ele pregou, trouxe, ensinou e chamou a humanidade. Deus chama o homem para ir a ele por meio de Cristo, porque Cristo é o caminho, o único meio de ligação com Deus, de reconciliação com Deus, de salvação de Deus para a nossa vida, é por Cristo. E Jesus não veio a esse mundo para criar uma denominação religiosa, para o povo ir para ela e ser salvo por meio dela. Jesus não veio a esse mundo para criar igreja, para criar religião, que seja verdadeira, que seja de Deus, para o povo estar nela e ser salvo. Jesus veio a esse mundo com essa missão, salvar. É Ele que salva. A salvação é nele e por Ele. A salvação, Cristo não conduz ninguém a nenhuma igreja ou religião para viver lá a regra, a norma, os princípios, os valores do legalismo religioso para ser salvo. A salvação é o próprio Cristo, Ele é o Salvador.
Ele disse: eu vim salvar e buscar. Ele não veio ensinar ninguém a ir para algum lugar para ser salvo. Ele veio salvar e buscar. É Ele quem salva, é Ele quem liberta, é Ele quem cura, é Ele quem restaura, é Ele quem traz o homem à comunhão com Deus, é Ele que mata a fome, é Ele que faz o milagre, é Ele que opera o bem na vida do ser humano. Tudo é através e por Jesus. Mas o que é que o povo vive dentro da religião sendo ensinado? Observe que a religião não leva você a ouvir a voz de Deus. Nenhuma delas. O que é que a religião leva as pessoas a viverem como se fosse para Deus? Onde é que a religião leva as pessoas a se apoiar, a colocar sua fé como confiança, alicerce, base para a salvação de Deus? O povo está sendo instruído a viver cerimonial, ritual dentro de igreja para ser salvo. Como dar o dízimo, ser batizado, guardar o sábado, tomar ceia. O povo está sendo instruído a buscar a Deus dentro de ambientes religiosos. O povo está sendo instruído a buscar, não Jesus, a buscar igreja ou religião verdadeira. O povo está sendo instruído não é a estar em Cristo, é a estar em igrejas. O povo está sendo instruído não é a praticar a palavra de Cristo, é praticar o legalismo de igreja. Ordenança, obrigação, sacrifício, meta, regra, norma. Formalidade religiosa. O povo está se gloriando não é em Cristo, é nas igrejas. O povo está sendo guiado não é por Cristo, pela palavra dele, é pelos líderes das igrejas. O povo está achando que está sendo guardado, que tem segurança de Deus, não é em Cristo, é nas igrejas. O povo consagra e devota a sua vida, centralizando o seu viver, não é em Cristo, na palavra de Cristo, é nas igrejas. O povo está mais disposto, priorizam mais as suas vidas de fé, de obediência, submissão, praticando o que manda os homens dentro das igrejas, não é o que manda Cristo na sua palavra. Você está entendendo que a voz da religião não é a voz de Deus? A voz da religião é uma voz maldita. O que ensina, o que instrui, o que conduz você a crer como se fosse de Deus, tudo que a religião apresenta é operado pelos espíritos enganadores das trevas. O sistema religioso está governado pelo reino das trevas. O reino de Deus, ele governa aquele que está em Cristo. Não é dentro de uma denominação. Você, para estar no reino de Deus, não é dentro de uma instituição religiosa. É em Cristo e na palavra dele para você estar. Porque o reino de Deus não tem aparência exterior. Não está ali nem acolá. O reino de Deus está em nós, em cada um daqueles que creram em Jesus. O reino de Deus não é a Igreja Assembleia de Deus. O reino de Deus não é a Igreja Batista, Presbiteriana, Congregacional, Deus é Amor, Adventista, nem a CCB, Congregação Cristã do Brasil. O reino de Deus não é a Igreja Universal. O reino de Deus não é a Igreja Católica, não é os Mormons, Testemunho de Jeová. O reino de Deus não é nenhuma dessas instituições religiosas. O reino de Deus não está dentro de nenhuma religião ou igreja. O reino de Deus está em nós. Jesus disse que ele não está ali, nem aqui, nem acolá. Ele não tem aparência exterior. O reino de Deus está implantado naquele que creu em Jesus Cristo e está selado com o Espírito Santo. Esse é o reino de Deus, onde o homem é governado por Cristo. E tudo isso é através de Cristo. Tem gente que pensa que é inserido no reino de Deus, que é nascido nova criatura, que faz parte da igreja de Deus, por meio de um cerimonial de batismo nas águas, feita pela mão dos homens pecadores dentro de igreja, dentro de religião, de instituição. Tem gente que é ensinado assim. Não, você tem que se batizar para fazer parte do povo de Deus, para receber remissão de pecado, para se tornar uma nova criatura, para ser membro do corpo de Cristo. Você tem que se batizar nas águas pelo homem, viu? Dentro da instituição dele. Olha o que a religião prega, a mentira do diabo para o povo. A única forma de você ser participante do reino de Deus, o único meio de você ser inserido no corpo de Cristo como membro da igreja de Deus, é se você crer em Jesus para ser batizado com o Espírito Santo. E esse batismo, quem batiza é o próprio Jesus Cristo.
Ele não deu essa autoridade a pastor, padre, papa, a nenhum homem dentro de religião nenhuma. Jesus não deu essa direção a ninguém para ser batizado dentro de uma religião para poder ser de Deus. Jesus não orientou isso a ninguém. Mas por que as pessoas estão vivendo isso e praticam isso? São ensinadas nisso? Porque o trabalho do diabo é perverter, distorcer a verdade do Evangelho. Levantando homens que se denominam de Deus, mas são ministros de Satanás, os quais Satanás levanta para deturpar a doutrina de Cristo, falsificar a palavra de Deus, no objetivo de impedir vocês de alcançar o caminho, de conhecer o caminho para alcançar a graça de Deus. Impedindo vocês de chegar a Deus, levando vocês a viver instruídos, orientados em doutrinas de demônios. Evangelho anátemas, ventos de doutrinas, heresias de perdição, pregada por homens que se denominam de Deus, mas são ministros, na verdade, de Satanás e não de Deus. Não tem a Deus esses homens. Estão aí se gloriando, sendo intitulados pelo povo de homens de Deus, autoridade de Deus. O povo está perdido igual a eles. Porque aquele que é de Deus não prevarica, persevera na doutrina de Cristo. Quem é de Deus não defende regra, nem norma, nem princípio, nem doutrina de igreja nenhuma. Quem é de Deus está na doutrina de Cristo. E se alguém não prega a doutrina de Cristo, prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, esse não é de Deus. Vai analisar a doutrina desses grandes líderes que estão aí sendo adorados e idolatrados pelos discípulos deles aqui no Brasil ou no mundo inteiro. Vai analisar o que é que esses líderes estão pregando. Qual o centro da mensagem dele? Aonde o povo está sendo dirigido a estar devotando e consagrando sua vida? Não é a Jesus, é nas igrejas deles. É sobre a autoridade deles. Para poder manter do povo, a autoridade do povo e fazer do povo negócio. Para manter e ampliar os seus ministérios. Abrir seus imóveis grandiosos que chamam de igreja, casa de Deus. Você precisa conhecer a verdade, você precisa de Jesus, irmão. Você precisa crer em Jesus, não é para estar dentro de uma igreja. Jesus não orienta ninguém a crer nele e ficar preso, escravizado sobre o legalismo religioso, na autoridade de nenhum líder religioso dentro de nenhuma igreja. Jesus não chama ninguém. Eu tenho que crer em Jesus, mas tenho que estar numa igreja. Olha a estratégia do diabo. Olha a estratégia de Satanás que faz esses homens colocar, cauterizar essa mentira na mente do povo. Não, você precisa de uma igreja. Você não pode ser de Deus sem uma igreja. Você só é de Deus se tiver uma igreja. Você tem que estar numa igreja sob a autoridade, a cobertura espiritual de um pastor. Olha como Satanás engana esse povo para fazer esse povo pensar que está servindo a Deus dentro desses ambientes chamados igreja, onde o povo está preso, privado da graça, indo a uma vida maldita, adorando a Deus em vão, com o nome de que vive estando morto, pensando que são de Deus, estão bem longe de Deus. Por quê? O povo das igrejas, o povo das religiões, os religiosos, os igrejistas, os que vivem o igrejanismo, não estão com a sua mente, o seu alvo, o seu entendimento, a sua direção na palavra. Eles estão guiados pelas igrejas, que é os líderes que guiam eles. Olha a mentira do diabo, irmão. Se você não estiver na igreja, não tem a Deus. Se você sair da igreja, você perdeu a comunhão com Deus. Porque você só tem comunhão com Deus na igreja. Você só é igreja na igreja. Quem disse isso, irmão? A minha comunhão com Deus é por Jesus. Ele é o alvo, ele é o centro. Ele é o lugar que eu tenho que estar para ter comunhão com Deus. A minha comunhão com a igreja é estando em Cristo. Eu continuo sendo igreja, membro dessa igreja de Deus. Não, mas se você não estiver na igreja deles, você não é igreja de Deus. Porque você não pode ser igreja de Deus fora da igreja deles. Olha que coisa eles fazem, irmão. E o povo não abre o entendimento, o povo continua cego, preso nessa mentira do diabo. Escravizado em trabalho, obrigação, tarefa, em compromisso dentro de igreja.
centralizando sua vida e seu viver nesses ambientes, porque acha que é ali que estão servindo a Deus, vou para a obra de Deus, vou buscar a Deus, vou adorar a Deus, vou servir a Deus, tudo dentro das igrejas. Olha como o povo está preso e pensa que está livre. Olha como o povo está na mentira e pensa que está na verdade. Olha como o povo está perdido de Deus dentro dessas igrejas, religiões, pensando que estão servindo a Deus. Você precisa conhecer a verdade. Você precisa ser guiado por Cristo, ser discípulo de Cristo, estar em Cristo, se gloriar em Cristo, ter a confiança de tua vida com Deus por meio de Cristo, não de igreja, de religião, de vida religiosa. A importância de Jesus Cristo para a nossa vida é grande. Precisamos crer em Jesus para chegar a Deus. Sem Cristo ninguém chega a Deus. Sem Cristo o que o homem tem é a ira de Deus e não o amor de Deus para a salvação. João 3,36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna, mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É para isso que eu preciso de Jesus, para ter a vida eterna. Sem Jesus o homem está como alvo da ira de Deus. Faça ele o que fizer. Deus não vai olhar para ninguém e dizer, coitadinho, tão bonzinho, ajuda tantas pessoas. Sem Jesus, o olhar de Deus é o olhar de ira para julgar e condenar o pecado do homem. Só Jesus é quem nos livra da ira de Deus. Como está escrito lá no primeiro capítulo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 1, versículo 10. Jesus Cristo é quem nos livra da ira de Deus. Jesus Cristo é quem nos salva da condenação. Ele disse, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê será condenado. É por Jesus que eu preciso ir a Deus, estar em Deus, conhecer o caminho para Deus, estar na vida com Deus e viver a verdade de Deus. É por Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não orientou ninguém a buscar a vida com Deus dentro de nenhuma igreja. Jesus não mandou ninguém seguir nenhum líder religioso, pastor, papo, padre ou qualquer outro, como autoridade espiritual para o povo. Jesus não colocou nenhuma cabeça no corpo, porque ele é a única cabeça por onde o corpo tem que ser guiado. Jesus não colocou nenhum outro alicerce, não é Pedro o alicerce da igreja de Deus, que são pessoas. Não é Paulo, não é Maria, não é pastor, nem papa, nem padre, nem tampouco ambiente religioso. O alicerce da igreja de Deus, onde temos que estar para estar firmado em Deus, é o próprio Cristo, a palavra dele. Jesus não colocou, Jesus não instruiu ninguém a estar dentro de nenhum sistema, nenhum ambiente, nenhuma instituição, seguindo a ordenança, sendo submisso, fiel, devoto a nenhum líder religioso, para seguir, servir a ele. Jesus disse, venham a mim, estejam em mim, creiam em mim, sigam a mim, aprendam de mim. Ele é o exemplo, ele é o alvo, ele é o caminho, ele é a porta, ele é a vida, ele é a comunhão, ele é a esperança, ele é o lugar, ele é o alicerce, ele é o fundamento, ele é o alvo da minha fé, é o guia da minha vida com Deus. É por ele e nele. Você tem que entender o valor de Cristo na sua vida. Por isso que Paulo vai dizer, não adianta você dizer que crê em Jesus e está buscando viver outros princípios, outros meios, regra, norma, como se fosse mérito para Deus. Vocês da graça têm caído. Não adianta o católico dizer que crê em Jesus, mas está lá buscando proteção em Maria, nos santos, nos anjos, protetores, tem meios de fé, tem meios de milagre, é água benta, é rosa, é rosário, é escapulário, achando que é salvo por isso, por aquilo. Essa fé não serve para levar o homem a Deus. Vão viver essa fé no engano, na mentira, e no final dessa fé vão ser decepcionados e sofrer a vergonha e o desprezo eterno. Não é só os católicos não, os discípulos da igreja católica não. É os discípulos das igrejas evangélicas que acreditam também em rosa ungida, sal grosso, campanha, pacto, voto, lenço ungido. Que acreditam em ambiente religioso chamado igreja. Acreditam em cultos que mistificam como se fosse meio de Deus operar. Acreditam nos seus líderes que colocam como mediador da vida dele com Deus o pontífice. Todos os religiosos, a fé deles é vã, porque a fé dos religiosos, ela nunca estão exclusivamente na palavra pela palavra. Porque os religiosos, eles são orientados e subjugados à regra da religião, não é a regra de Cristo.
Dentro da religião, eles pegam o evangelho, mas misturam com outras coisas. Nunca você vai estar vivendo exclusivamente pelo evangelho, dentro de nenhuma religião. Porque dentro da igreja de Mormons, você vai ter que seguir aquela doutrina que os mormons seguem. Dentro das igrejas evangélicas, vocês vão ter que se submeter à regra, os estatutos, a profissão de fé das igrejas evangélicas. Nunca vão se submeter ao evangelho, porque as religiões não ministram, não estão exclusivamente compromissadas com o evangelho. As religiões estão compromissadas com os seus valores, suas tradições, seus princípios que estabelecida pelo homem dentro da religião. Na religião católica, você tem que estar submisso à tradição católica, à doutrina dos papas e dos padres. Na religião de Testemunho de Jeová, vocês vão ter que estar submissos à doutrina da Sociedade de Torre de Vigia. E por aí vai, irmão. Se você quer ser cristão, discípulo de Cristo, você tem que estar em Cristo, na doutrina de Cristo. Não é em nenhuma igreja cristã. É no Cristo, não é em religião do cristianismo. É no Cristo que você tem que estar. Você tem que entender o valor singular, exclusivo de Cristo na nossa vida para nos levar a Deus e alcançar as bênçãos de Deus. É unicamente, exclusivamente em Cristo e por Cristo. E não tem espaço para a igreja, para ritual de igreja, sacrifício de igreja, doutrina de igreja, líder de igreja. A nossa vida com Deus não tem nenhum intermediário. Jesus não colocou nenhum intermédio para a gente chegar a Ele. Chegando a Cristo, estamos em Deus. Adorando a Cristo, estando em Cristo, servindo a Cristo, tendo a fé em Cristo, estamos na bênção, na graça de Deus. Jesus disse, vinde a mim. Jesus não mandou ir à igreja. Jesus não mandou ir a Maria. Jesus não mandou ir a pastor, nem papa, nem padre. Jesus não mandou ser dele dentro de nenhuma religião. Então aprendam isso. Ah, irmão, como é que nós vamos congregar? Entre os irmãos. Não é congregar preso, escravizado no legalismo religioso. Dentro de uma igreja. Instituição que o homem criou e colocou suas regras, suas normas. Para o povo lá dentro estar submisso a ele. Não congregue dessa forma não. Saia daí. Sai do meio deles. Congregar é se reunir com os irmãos. Não é dentro de um ambiente onde você vai estar ali subjugado naquele legalismo religioso. Congregue com aqueles que professam fé em Cristo. A comunhão que devemos ter não é dentro de igreja. A comunhão é na fé. A comunhão é na doutrina. A comunhão é em Cristo, um com o outro, quando está em Cristo. Temos comunhão. Aí, olha a mentira. Olha, escuta a mentira desses pastores que enganam o povo pelo engano de Satanás. Não, você não pode ser igreja só. Você não pode ser um membro fora do corpo. Esse corpo que ele fala é a igreja deles. Ele diz, coloca na mente de vocês essa mentira, de que vocês têm que ser membros se estiver na igreja deles. Porque se você estiver fora da igreja deles, vocês não é membro da igreja de Deus. Porque eles colocam a igreja de Deus como se a igreja deles, a instituição, fosse a igreja de Deus. Então é isso que eles colocam na mente de vocês, que vocês estão aí aprisionados. Vocês colocam... A mente de vocês foi cauterizada com essa mentira, que leva vocês a pensar que só sou de Deus se eu estiver na igreja, do homem, instituição. Se eu não estiver nessa igreja servindo como a igreja manda, eu não sou de Deus. Como se aquela igreja fosse a igreja de Deus. Como se aquele ambiente, igreja, a instituição, fosse o princípio que Deus estabeleceu para você ser dele. Isso é mentira, irmão. Isso aí não passa de charlatanismo. Isso é falsificação da palavra, da interpretação, da direção que Cristo nos dá. Jesus não dirigiu ninguém a estar em nenhuma igreja como igreja de Deus, como casa de Deus, como meio onde você tem que estar para ser membro do corpo de Cristo. Jesus não ensinou nada disso. Então é isso que nós precisamos aprender. É isso que nós precisamos entender, irmãos. É dentro dessa verdade que nós devemos estar, conhecer para ser liberto. O que Cristo nos ensinou. Aí alguém diz, você não pode ser um membro fora da igreja. Quem disse que eu estou fora da igreja? Eu estou fora dessas igrejas. Eu não sou membro dessas igrejas, mas eu sou membro da igreja de Deus,
que é o corpo de Cristo, que é formado por pessoas, não é por paredes, alvenarias, regras, normas do homem. Essa igreja de Deus que eu faço parte é o corpo de Cristo, que é formado por pessoas. Pessoas que estão em Cristo. Não é pessoas que estão dentro de nenhuma igreja, religião. Não é pelo fato de não estar dentro dessas igrejas que eu não sou membro da igreja de Deus. Eu sou membro da igreja de Deus quando eu estou em Cristo. Não é quando eu estou nessas igrejas. E eu me alimento de Cristo, eu sou guiado por Cristo, eu estou firmado em Cristo, alicerçado com a minha vida em Cristo, não é em igrejas. Eu não alimento minha vida com Deus dentro de sacrifício, ritual, penitência, flagelo ou atividade de culto de igreja. A minha vida com Deus não é alimentada por isso. Não é isso que edifica a minha vida. O que edifica a minha vida com Deus é o conhecimento de Cristo, do Evangelho, que eu tenho que buscar, tenho que me dedicar, tenho que me colocar na direção daquilo que Jesus ensinou, para que a minha vida verdadeiramente esteja firmada em Deus, alicerçada nele, pelo alicerce que é Cristo, a palavra dele. Não é por vida de igreja, dentro de culto, de ritual, de compromisso, de sacrifício, obrigação, responsabilidade, cumprir tarefa, obra religiosa, como se fosse para Deus. Isso tudo é escravidão religiosa, que o povo vive dentro dessa mentira pensando que estão na verdade. Então, esse argumento que eles colocam é argumentos para continuar prendendo você aí dentro. Não, você não pode ser igreja de Deus se você não está numa igreja. Você não pode ser membro fora da igreja. Aí os pastores argumentam com aquele argumento, né, que coloca medo, que coloca em você o compromisso de estar dentro da igreja dele, para você entender que você só é a igreja de Deus se estiver na igreja dele, servindo a ele, submisso e devoto naquilo que ele ordena, dizendo que é Deus. Cuidado, irmãos. Você tem que entender a importância de Cristo. Não coloque nada entre você e Deus, a não ser Cristo. Vou repetir novamente. É muito importante você crer nisso. Você ter esse entendimento e ser prudente nisso. Não coloque nada entre a sua vida com Deus, a não ser Cristo. Não coloque igreja, não coloque culto de igreja, não coloque ritual de igreja, não coloque objeto de igreja, não coloque santo, nem protetor, nem mediador, não coloca Paulo, nem Maria, nem João, nem Tiago, não coloca nada entre você e Deus, a não ser Cristo. Só há um mediador entre nós e Deus, que é Cristo. Não é igreja, não é Maria, não é Pedro, não é João, não é guardar sábado, não é ser batizado, não é dar dízimo, não é tomar ceia, não é estar dentro de nenhuma igreja, não é guardar ritual, nem sacrifício, nem objeto religioso, não é campanha, nem pacto, nem voto, não é escapulário, não é rosário, não é água benta, nem rosa ungida, nem sal grosso, nem lenço ungido, não é nada disso que esses homens colocam para você chegar a Deus, alcançar a bênção de Deus e Deus operar na tua vida, não é por nada disso. Não coloque nada entre você e Deus, a não ser Jesus, porque Ele é o único meio, é o caminho, é o elo, é a ponte que nos liga a Deus, é o único intermediário, não tem outro mediador. Deus não deixou nenhum outro meio para você chegar a Ele. Não é por igreja, não é por Maria, não é por Pedro, não é por Paulo, não é por objeto, não é por sacrifício, não é por penitência, não é por flagelo. É por Jesus, por Jesus, por Jesus e em Jesus que nós estamos em Deus. Precisamos entender o valor que Jesus tem para a nossa vida. Precisamos entender a importância e a necessidade que nós temos de crer em Jesus e ser fiel a Ele, perseverar nele e guardar a nossa vida nele, para que a gente não se perda dele, porque se perdeu de Cristo, se perdeu de Deus. Pode estar dentro de qualquer lugar, mas você só vai estar em Deus quando estiver em Cristo, e só vai seguir na direção de Deus quando seguir a direção que Cristo dá, guardando e praticando a palavra dele. Amém? Então que Deus vos abençoe, que Deus vos dê cada dia mais de sua graça a cada um de nós. Que a graça de Deus, o amor de Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, membros do corpo de Cristo, Igreja de Deus, hoje e para sempre. Amém, meus irmãos? Então, meu irmão Adinaldo, a paz do Senhor Jesus. Verdade, amiga. Verdade, meu amigo Adinaldo.
a verdade de Deus. É isso que nós temos que pregar. Eu não estou aqui trazendo nenhum argumento pessoal, estou trazendo a verdade de Deus. Então, meu amigo Edinaldo Nogueira, aí de Sergipe, Deus abençoe o senhor, que cada dia mais a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, abunde na sua vida e na vida de todos que estão em Cristo. Porque precisamos, o que nós precisamos nesta vida para manter a nossa comunhão de vida com Deus, não é estar dentro de culto de igreja, é prosseguir, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Aprender de Cristo, examinar as Escrituras e cada dia mais colocar a nossa vida na direção do Evangelho, dentro da instrução da doutrina de Cristo, para que perseveremos até o fim, para não desviar, apostatando da fé. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.